Olá, tudo bem com você? Regina Solange, seja muito bem-vindo. O assunto de hoje, orações adjetivas. Eu tenho outros vídeos que eu vou deixar os cards para vocês sobre como separar as orações, mas este vídeo é para tratar das orações adjetivas. Fica comigo até o fim. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você gostar deste assunto relacionado à Bíblia, relacionado à gramática, muitos vídeos aqui. Então, você fica comigo. Como separar as orações adjetivas? Se você tinha dúvida, agora não terá mais. Vamos começar pelos pronomes relativos. Estão aqui na sua tela. Quero chamar a sua atenção para o que, o quem e o onde, porque nem sempre eles serão pronomes relativos. Vou deixar cards aqui para você de um vídeo que eu falo sobre este assunto, sobre o que, as várias classificações do que, certo? Vou deixar cards aqui para você. O que só será pronome relativo quando ele puder ser substituído pelo qual e flexões. A mesma coisa o quem, quando pode ser substituído pelo qual e flexões, o onde do mesmo jeito. Seguindo, orações subordinadas adjetivas serão explicativas quando elas transmitirem a ideia de totalidade ou exclusividade, serão restritivas quando expressarem a ideia de parcialidade. Mas eu vou te dar aqui um bônus sobre as orações explicativas. Um bônus não, está dentro do conteúdo. A vírgula. As orações adjetivas serão explicativas, transmitindo a ideia de totalidade quando elas vierem precedidas por vírgula. E não esqueça, as orações adjetivas, elas são precedidas por pronomes relativos que recuperam um termo anterior. Vamos seguir. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, João 8,31. Veja, aqui nós temos o pronome relativo. Temos o pronome relativo. O pronome relativo aqui retoma, eu sei que ele é pronome relativo, porque ele retoma o termo judeu, que criam nele. A oração começa no que, aqui no que é o pronome relativo. E que oração é essa? Como eu posso classificar essa oração? Ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Como você sabe, professora, que é uma oração restritiva, adjetiva restritiva? Porque, principalmente aqui, olha para cá, olha para mim, ela não tem vírgula aqui, ó. Vou fazer uma simulação. Se tivesse a vírgula, ela seria oração adjetiva explicativa, da ideia de totalidade. Significaria que todos os judeus tinham crido em Jesus. Mas não é isto que João está dizendo. Está dizendo que uma parte dos judeus criam nele. Ou seja, ideia de parcialidade. Por isso é adjetiva. Vamos seguir. Agora nós temos o pronome relativo quantos. O pronome relativo quantos só será, o termo quantos só será pronome relativo quando ele retoma um pronome indefinido. Então, todos quantos o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Essa é a oração adjetiva. Tem outra ainda aqui. Aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ideia de parcialidade. É uma oração subordinada, adjetiva restritiva.
A todos quantos o receberam. Os que o receberam. Existem, né, a totalidade, mas aqui está falando de a parcialidade. A todos quantos o receberam. Só aqueles que o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aqui já é também, aliás, ela é também restritiva, e é também de parcialidade. Somente aqueles que creem no seu nome serão feitos filhos de Deus, ou seja, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus somente para aqueles que creem no seu nome, não para outros, mas para os que creem no seu nome. Então, estas duas orações são orações subordinadas, adjetivas restritivas, porque transmitem a ideia de parcialidade. Vamos fazer aqui, vou te mostrar aqui um exemplo do quantos como pronome interrogativo. Quantos inscritos do canal estão assistindo esse vídeo? Quantos? Então, este quantos é uma ideia de... é uma pergunta, está numa pergunta. Então, é pronome interrogativo e não pronome relativo. Esta é a diferença. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. Olha o segredo aqui, olha a vírgula aqui. O que pronome relativo que nos cumula de benefícios. Como eu classifico essa oração? Oração subordinada adjetiva explicativa, da ideia de exclusividade. Ele é o único que nos cumula de benefícios. Seguindo, feliz é o homem cuja força está em ti. Cuja, olha aqui o pronome relativo, cuja. Feliz é o homem cuja força deste homem está em ti. Outro pronome relativo aqui, cujo, em cujo coração deste homem. Então, primeira oração começa aqui no cuja. Vou mudar a cor aqui da canetinha. A primeira oração começa aqui no cuja força está em ti. Essa é a primeira oração adjetiva. Veja bem, quando eu falar primeira oração, segunda oração, só estou falando da oração adjetiva, porque o nosso foco aqui são as orações adjetivas. Cuja força está em ti, força deste homem, cuja força, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Esta segunda oração aqui também é uma oração subordinada adjetiva restritiva. As duas transmitem a ideia de parcialidade. Por isso são orações subordinadas adjetivas restritivas. Salmo 124. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Que Senhor é este? Que fez o céu e a terra. O único, só tem um. Que fez o céu. Ó. Pronome relativo. Aqui está a oração adjetiva. Esse termo que retoma o termo Senhor. Então, é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ele é o único que fez o céu e a terra. Vamos falar agora de orações equipolentes, mas dentro aqui do tema oração subordinada adjetiva. Essas duas orações aqui são explicativas, olha a vírgula aqui, introduzindo estas orações, antes, aliás, delas. A primeira, que nos confortará, e a segunda, que guardará do maligno. Estas orações são chamadas de equipolentes pelo Bechara, porque as duas servem a mesma principal, são ligadas aqui pela conjunção e elas exercem a mesma função sintática em relação à oração principal. Por isso, ele chama de orações equipolentes, tá? Esse termo aí. Vamos seguir? Mas as duas orações são orações subordinadas, adjetivas explicativas. Ideia de exclusividade. Só ele nos confortará, só ele nos guardará do maligno, tá certo? Seguindo.
Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que... Começou aqui nossa oração. Perseverar até o fim será salvo. Aquele que, o que retoma o termo aquele, pronome relativo, a oração começa aqui, eu no que termina no salvo, é uma oração restritiva, porque, infelizmente, existem aqueles que não perseveram até o fim, não é verdade? Então, oração restritiva, ideia de parcialidade. Lembrando sempre que as orações adjetivas, elas iniciam por pronome relativo, cuja característica é retomar um termo anterior. Vou deixar cards aqui para você de outros vídeos de como separar as orações, porém outros tipos de orações. As orações adjetivas estão aqui neste vídeo. Este vídeo é exclusivo para isto. Tu conservarás em paz, está falando de Deus. Aquele cuja força está em ti, aquele cuja força daquele, está firme em ti. Uma coisa que eu acho que eu ainda não te falei é o seguinte, um bônus aqui, se eu já falei, vou repetir. Cuja mente, eu estaria errado se nós escrevêssemos aqui, ó, cuja a mente. Por quê? O pronome relativo cujo e flexões não aceita o artigo depois dele. Então, não precisa artigo. A ideia dele já transmite a ideia de artigo. Cuja mente, mente daquele que está firme em ti. Ideia de parcialidade, porque, infelizmente, nem todos estão firmes em Deus. Então, é uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Jesus Cristo é a nossa paz, o qual, pronome relativo aqui, o qual de ambos os povos fez um. O qual de ambos os povos fez um. Esse o qual aqui retoma Jesus Cristo. Por isso está mais afastado aí do contexto. Ó, o qual, Jesus Cristo. Essa oração é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ele é o único que é a nossa paz. É a exclusividade dele ser a nossa paz. E derribando a parede que estava no meio. Aqui já é uma oração restritiva. Existiam outras paredes. Então, a ideia de parcialidade. Esta aqui é que estava no meio. Tá certo? Seguindo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Existem outros, mas quem é que vai ser bem-aventurado? Quem é que vai ser feliz? Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ideia de parcialidade. Por isso ela é adjetiva restritiva, subordinada, adjetiva restritiva. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual, está se referindo à árvore, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Já falei sobre o cujo, já falei sobre o quanto, ok? Seguindo. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Aquele a quem. A quem. O a quem está se referindo ao aquele. Busquei-o e não achei. Então, é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Existem outros aqueles, mas ela está falando daquele a quem ama a minha alma. O texto está falando exatamente deste. É uma parcialidade. Existem outros aqueles. Chegamos ao fim do nosso vídeo, do nosso conteúdo de hoje. Inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos que eu vou deixar no card, que eu vou deixar na descrição do vídeo.
Mas antes, deixa eu te falar, antes de eu dar um tchauzinho aqui para você, vou te falar dos meus livros, aqui estão os meus livros. Vou deixar o link do site da editora, aqui vai ser o primeiro link da descrição. Você pode acessar uma degustação lá no site da editora. Eu também vou deixar para você, o segundo link que eu vou deixar aqui para você, é o link dos exercícios de fixação. Se você quiser exercícios de fixação destes tipos de orações, você clica no link que eu vou deixar aqui na descrição. E não se esqueça, acione aí o sininho das notificações. Deus te abençoe, volte sempre